filhos. Que alegria celebrarmos essa data, 19 de março, São José. São José que se celebra no calendário litúrgico 2 vezes ao ano, hoje e Dia do Trabalhador. Mas de modo particular hoje, José, esposo da Virgem Maria. Grande importância tem São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família. Muito cedo, a igreja o tem e coloca os cuidados da igreja, e estabelecendo São José, protetor universal de toda a igreja, para que assim como que tendo cuidado de Maria e de Jesus, cuidasse daquilo que foi desejo de Jesus, a sua igreja. José, que é chamado providenciai, e tem sido um grande intercessor, na terra protetor, no céu intercessor. Nós, pela graça de Deus e inspiração do Espírito Santo, quando fomos começar a reforma desta igreja, os ícones, e pensávamos esse lindo altar, o ícone das Santas Chagas, bem na porta do Santíssimo, e que ainda está por terminar a capela do Santíssimo, mas Deus suscitou no nosso coração um outro ícone, mostrando a grande devoção a São José. São José que fica na porta da sacristia, mas para quem entra, tem essa beleza deste ícone, desta peça maravilhosa, lembrando que aqui São José protege, e protege a todos nós nas causas espirituais e nas labutas temporais. Foi quando, em meio à dificuldade de manter a obra, já que nós dependemos das doações, Dom Josemário, na época bispo auxiliar de Curitiba, hoje bispo do Rio Grande do Sul, me ensinou, padre, que num determinado seminário passavam por dificuldades, e o reitor foi se aconselhar com um venerando venerável, que disse: como pode o seminário que você está, como se chama? Seminário São José. Como pode o seminário que tem por São José das causas temporais está passando necessidade? Comece a novena de São José e você verá que não terá mais dificuldade no seminário. E de fato isso aconteceu. Dom Josemário me contou, e a partir daquele dia eu tomei São José como patrono da obra Evangelizar é Preciso. Por isso, o dia 18 de março entra no calendário oficial da obra Evangelizar. Eu estando ou não nas nossas missas solenes, hoje 2, o ano que vem, pelo número dos fiéis que aqui acorreram, no mínimo 4 no dia, porque São José tem se mostrado não só para a obra, e de fato digo, mudou, como na vida do povo, você tem sentido São José providenciar. Filhos, foi o Papa Francisco que me ensinou uma particularidade, quando ele, nas suas orações pessoais, como é bonito você pensar nas orações pessoais de um Papa. Você nunca teve curiosidade? Eu sempre tive. E o Papa, todos tinham certamente. São João Paulo II, totus tu Maria. Bento XVI,
grande devoção a São Bento, mas o Papa Francisco faz questão de contar, e ele nos contava duas coisas da sua espiritualidade. Uma, que no momento oportuno vamos lembrar, que antes de se deitar, rezam um Pai Nosso para cada chaga das 5 chagas de Nosso Senhor. O Papa, nas suas buscas, nos ensinou que tinha ganhado uma imagem totalmente desconhecida. Não pense que São José dormindo era uma imagem conhecida. Hoje começa a ser conhecida há alguns anos, mas o Papa tinha ganho, e ele deixou mais ou menos assim, e disse que quando ele está para tomar uma decisão difícil, e eu imagino, se nós temos que tomar decisões difíceis, imagina o Papa, não é, padres? Falar em nome da igreja, representante de Cristo na terra. Por isso eles envelhecem fácil. Mas diz o Papa que antes de dormir escreve e coloca embaixo de São José dormindo, e que no outro dia ele se sente iluminado nas suas decisões. Desde aquele dia eu ganhei uma imagem, uma réplica, e é esta que o Papa tem no seu quarto, e temos trazido aqui, e tem ficado no santuário, e tem estado nos programas, e temos clamado São José na obra e por todos os benfeitores. Mas tudo isso tem um propósito, claro. São José providenciai, repita: São José providenciai, São José providenciai. Mas quem acompanhou o retiro sabe que nós buscamos naqueles que já caminharam uma forma de aprendermos se estamos no caminho certo. Eu dizia que quando estivermos num caminho, nos perguntemos quem por aqui passou e o que nos ensina. São José. E algo que fica muito claro em São José, e eu falo de metas, de sonhos, de ideais. Todos aqui, se não têm, deveriam ter seus sonhos. Se tinham um ideal, ou tem um ideal de casamento, você não tem um ideal de família, você não tem algo que você pensa para a sua família, que você busca na sua vida pessoal, não abra mão das suas metas, das suas buscas. Não abra por nada. Isso nos motiva. E não desista fácil das coisas, porque muitos desistiram, poucos fracassaram. Mas existe um elemento importante em São José: fazermos-nos uma pergunta sobre aquilo que eu penso para o meu sacerdócio. Os irmãos sacerdotes pensam, a irmã pensa, você pensa para a tua família. Mas nós deveríamos submeter esses pensamentos ao discernimento de Deus. Aqui entra um aspecto, e o primeiro, mais importante de hoje. Diz o texto proclamado no Evangelho, segundo Mateus, porque escreve para os judeus: José tinha o sonho de todo homem, de esposar uma mulher, ter filhos. José tinha um sonho de todo judeu, e de repente acontece algo que não estava nos planos de José, ou aconteceu algo que o pegou de surpresa, inusitado. José era um homem temente a Deus, era um homem justo por natureza, era um homem de oração, e exatamente por isso
quando aconteceu algo, como quantas vezes acontece na minha e na tua vida, você tem um plano, você estabeleceu 2018, você estabeleceu uma viagem, você estabeleceu um casamento, você estabeleceu o futuro do teu filho, o futuro da tua filha, você estabeleceu coisas boas para os teus netos, e de repente vem uma tempestade. José viveu isso, mas foi fruto daquela oração que o fez num primeiro momento se recolher e checar o que Deus queria para ele. Se me permite, meus irmãos, eu quero insistir nesse assunto. Marido, mulher, mãe, pai, filhos, coloquem seus sonhos, suas metas, coloque o seu futuro, o seu amanhã, os seus 10 anos daqui para frente, nos planos de Deus, e diga: Senhor, como eu devo sonhar, como eu devo agir, e se acontecer alguma coisa na tua vida que você não esperava, faça como José, se aconselhe em Deus. José dormindo, Deus falou. Que maravilha! Mas mais importante foi que o sonho se transformou em atitude. Isso não podemos esquecer. Dele ter sonhado, obra de Deus, dele ter tido um anjo lhe falando, obra de Deus, mas ele teve coragem de abrir mão dos seus sonhos humanos para abraçar o sonho divino. Ele trocou, ele se adaptou ao plano de Deus, ele conseguiu passar por um processo interior de fé. Você compreende o que é que nos falta? Se colocar diante de Deus e deixar Deus nos falar, e uma vez tomar atitude, e pela terceira vez, atitude para salvar a família, atitude para pôr em prática o sonho de Deus, atitude para fazer realizar o plano de Deus na tua casa, no teu lar. Eu te pergunto, quais os fatos você hoje está vivendo que você não esperava viver? Vamos dar nome aos bois. Qual é o fato na tua vida que nesse momento você diria: eu não esperava estar passando por isso, eu não esperava que isso fosse me acontecer agora, Senhor. Eu quero que você pegue esse fato, acreditando na intercessão de São José, que você dissesse: Senhor, eu me submeto ao teu querer e vou tomar atitude para salvar minha família. Eu vou tomar atitude com a tua graça de salvar a minha família. Repita: eu vou tomar atitude com a tua graça para salvar a minha família. Na terra, protetor; no céu, intercessor. Você deve imaginar como deve ser difícil quando começa o programa, o número de pessoas que tentam ligar simultaneamente. E olha o que Deus quis que acontecesse hoje. Uma mulher indo de caravana pós-retiro, consegue a ligação. Como ela disse: eu estou no sítio e estou no celular,
ligou e foi a primeira a ser atendida para telefonista. Nós não temos Bina, nós não escolhemos a ligação. Ela saiu do retiro ontem, se você lembra quanto, quinta, sexta, a irmã Zélia sabe disso, quanto a gente rezava, protegei-nos e ao mesmo tempo proteger as caravanas no seu retorno. Hoje, dia de São José, às 2h da manhã, direção de Guarapuava, o ônibus foi interceptado por ladrões, fortemente armado, causando terror, xingando: saiam, vamos matar. Dizia ela, é só acompanhar 10h da noite, me arrepia, porque eu fico imaginando a cena de alguém estar cochilando, 2 dias de retiro, gente. Alguém diz: vou pegar a bolsa, e aquele mandaram correr que ia matar o motorista, até a fogo, e elas saem correndo pelas lavouras. Naquele momento, está com fogo no ônibus, e eles rezando, como ela dizia, era Nossa Senhora, era São José, era São José, ela não disse, era Nossa Senhora, era Santas Chagas. No final que eu me dei conta que era dia de São José, nem ela tinha se dado conta. Protetor. Queimaram o ônibus, certamente perderam coisas, mas São José protegeu a vida. Nem elas, nem o motorista foi morto. É terrível. Batemos palma pela vida salva, mas como nós estamos sujeitos, eu digo nós, estamos precisando de proteção. Todos nós. Foi quando eu não tinha contei no rádio, semana passada eu estava em São Paulo, nem consigo lembrar, por uma coisa muito específica. Consegue lembrar? Reunião dos padres cantores. Peguei um carro no centro de São Paulo, estava com um motorista, não vou dirigir em São Paulo, Deus o livre, um caos. Só escuto um grito, o motorista treme, eu parei, eu estava com o vidro aberto, um moleque com um punhal furou o pneu, o carro abaixou, e era um assalto. Não conto geralmente as coisas para não chamar atenção sobre mim, mas como hoje ela contava, como nós precisamos de proteção, como eu e você estamos sujeitos, na vinda para cá, na volta no teu trabalho, como nós estamos precisando que São José de fato nos proteja. Por isso, meus irmãos, essa mulher conseguiu a ligação hoje, foi o Espírito Santo que colocou ela na linha, para nos lembrar que na terra temos um protetor, no céu um intercessor. Por fim, quero lembrar, e já falei, enalteci, você percebeu como aprender de São José. Mas não esqueça, um homem de profunda bondade, foi ele que na sua bondade aceitou amar Maria nos contratempos do plano de Deus. Um homem de bondade que não permitiu Maria ser apedrejada. Um homem de fé e prudência, sempre andar na vontade do Senhor. Homem justo e fervoroso, que fez o que precisaria ser feito, para dizer a todos nós: faça o que é preciso ser feito, mas salve a sua família. Justo, porque escutava a voz de Deus. Justo,
porque foi purificado e lapidado nos mandamentos da lei do Senhor. Se foi estabelecido no retiro 3 tarefas, e lembrei há pouco, gravei para o YouTube. Primeiro, o que fizeram com o feijão? Espero que não tenha sido para o almoço hoje, porque aquele copinho, crianças recém-nascidas e adolescentes fazendo a tarefa de casa. Quem está aqui e ainda não chegou em casa, tudo bem, algodão, e deixar ele crescer, e perceber a palavra de Deus, que dizia: se a semente, o grão de trigo não cair na terra, não produz fruto, e perceber como isso acontece na sua vida. Nessa primeira semana, temos uma tarefa, além do feijão: ler a primeira carta de Pedro. Para domingo de Páscoa, temos a segunda tarefa: ler a segunda carta de Pedro. E deste ano, até dia 6 e 7 de abril do ano que vem, no 7º retiro, ler a Bíblia uma vez por dia. São José, que foi justo porque se lapidou na palavra, homem de fortaleza, com a capacidade de se manter firme em Deus nas dificuldades, na constância, na prática do bem, fortaleza de não se intimidar, de colocar Maria, o menino recém-nascido, e foi forte e corajoso de ser um exilado numa terra estranha chamada Egito, mas fez o que precisava fazer para salvar sua família. Que nós aprendamos de São José hoje, que ele nos protege. A ligação de hoje tapa a boca, inflama o coração de qualquer incrédulo. Que ele nos protege, ele apenas continua fazendo o que fez com Jesus e Maria. Que ele intercede, é a certeza de que todos nós sairemos daqui para fazer o que for preciso